Olá, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente na sua vida, na sua família, no seu coração, trazendo toda sorte de bênçãos para ti. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo através deste devocional. E a nossa mensagem hoje é andando em lugares altos. Livro de Abacuque, capítulo de número 3, verso 19, está escrito: Faz andar os meus pés como os das servas, e me põe sobre os meus lugares altos. Queridos, todos nós sabemos e temos consciência de que a vida cristã não foi designada para ser vivida nos vales da depressão, de derrota e também de desânimo. Deus nos chama para uma jornada em elevação espiritual, onde desfrutamos de sua perspectiva, de sua paz e, claro, de seu poder. Andar em lugares altos não significa uma vida isenta de problemas, mas uma posição de vitória e comunhão íntima com Deus, de onde enxergamos as circunstâncias sob a ótica da sua soberania. E o primeiro ponto que eu quero expressar aqui para nós é a fonte da elevação, a mão que nos levanta. O salmista declara no capítulo 18, verso 33: Fez os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Então a imagem da corça evoca agilidade, segurança e estabilidade em terrenos acidentados. É Deus quem nos capacita a andar em lugares altos. Não se trata de um esforço de autoajuda, mas de uma obra divina em nós. Quando nossas pernas espirituais vacilam, Ele as fortalece. Quando tropeçamos, Ele nos firma. Então, a elevação começa quando reconhecemos nossa dependência daquele que pode nos colocar em posições que por nossas próprias forças jamais alcançaríamos. O segundo ponto é a segurança na altitude, a proteção nas alturas. No Salmo 91, verso 14, Deus promete: Pois que te tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, os lugares altos são, antes de tudo, um lugar de refúgio, de segurança. Nas batalhas da vida, o inimigo muitas vezes ataca nos vales e planícies. Mas quando estamos nos lugares altos de Deus, estamos fora do alcance de muitos ataques, que assolam aqueles que caminham no nível do terreno. Então, essa posição elevada é um lugar de proteção divina, acessível através do amor e do conhecimento íntimo de Deus. A terceira parte, ou o terceiro ponto, é a perspectiva elevada, a visão que transcende as circunstâncias. Isaías 55, do verso 8 ao 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, andar, queridos, em lugares altos significa adotar a perspectiva celestial sobre os problemas terrenos.
Porque do vale, uma dificuldade parece uma montanha intransponível. Porém, do alto, a mesma dificuldade é vista em seu devido tamanho, dentro do panorama maior do plano de Deus. Então, essa visão elevada nos liberta da ansiedade e nos permite confiar na sabedoria daquele que vê o fim desde o princípio. O quarto ponto, o alimento na jornada, a força para permanecer no alto. Então, quando o profeta Abacuque conclui sua oração com uma declaração poderosa, o Senhor é Deus, é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta afirmação vem após uma descrição de tempos extremamente difíceis. O profeta não nega a realidade dos problemas, mas afirma sua confiança na força divina. Andar em lugares altos exige um sustento sobrenatural. E essa força não é encontrada em nós mesmos, mas no Senhor. Ele não apenas nos coloca no alto, mas também nos sustenta lá, dando-nos a resistência espiritual necessária para permanecermos nessa posição elevada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E o quinto e último ponto, o propósito da elevação, testemunho e intercessão. Paulo revela uma verdade espantosa de Deus, que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 6. Então, nossa posição em lugares altos não é egoísta. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Tem um propósito duplo. É um testemunho vivo do poder transformador de Deus para o mundo e é também uma posição estratégica de autoridade espiritual para interceder, guerrear contra as forças das trevas. De nossa posição elevada em Cristo, podemos declarar os decretos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e também sobre a nação, exercendo a autoridade que nos foi conferida. Amém, querido? Você crê nisso? Você entende que o Senhor Deus é a nossa força e faz com que possamos andar em lugares altos? Se sim, glória seja dada a Deus pela sua vida. Amém? Nós agora também precisamos orar, falar com Deus para que tudo vá bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Altíssimo, nós te agradecemos por não nos chamares para uma vida medíocre nos vales da derrota, mas para andar nos teus lugares altos, reconhecendo que por nós mesmos não temos força ou habilidade para escalar essas alturas espirituais. Nós clamamos a Ti como salmista: faze os nossos pés como os da corça
e nos põe sobre os lugares altos. Concede-nos a agilidade espiritual para superar os obstáculos e a estabilidade para permanecer firme na tua presença elevada. Pai, coloca-nos no retiro alto do teu refúgio, onde possamos descansar em tua proteção, longe dos ataques do inimigo. Ajuda-nos, Pai, a adotar a tua perspectiva celestial sobre cada situação em nossa vida. Que nós possamos ver os nossos desafios não com os olhos limitados do vale, mas com os olhos ilimitados dos teus lugares celestiais. Senhor, ser a nossa força cada dia. Sustenta-nos com teu poder, para que nós não possamos cair da posição elevada que tu nos deste em Cristo, e que a nossa vida firmada nestes lugares altos seja um testemunho do teu poder e um canal de tua bênção para os que ainda caminham nos vales. Nós tomamos posse, Pai, da verdade que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ensina-nos a viver a partir desta realidade, exercendo, Senhor, a autoridade e o ministério de intercessão que tu nos confiastes. Nós oramos e acreditamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você em todos os momentos abençoados.